é um prazer estar aqui pela primeira vez nesse programa. Aliás, eu já participei de muitos programas teus, né? É verdade. Muitos muitos anos. essa amizade nossa, né? E você é um cara que tem aí defendido, né, as verdades cristãs. Fico feliz com isso. Às vezes eu não defendo como vocês querem, mas... Isso é verdade. Você é muito light pro nosso gosto, né? Dos chamados apologistas xiitas. Raiz. Xiitas. Ou que raiz. você faz parte do xiitas. Ou raiz. Não. Eu não sou xiita, eu sou raiz. Apologista raiz não tem meios termos, né? A gente, por exemplo, eu vejo alguns apologistas chamando o adepto de seita de irmão. Eu não consigo fazer isso, César. Não tem como chamá-los de irmão. Como é que uma pessoa pode pertencer a uma seita e ser nosso irmão? É impossível. Não dá. É difícil. Porque, Aumenta veja bem, o microfone do Joaquim aí que estão dizendo que está baixo. Até existem, César, pessoas que estão vinculadas a uma seita, como, por exemplo, no caso de alguns adventistas que eu conheço do sétimo dia. Eles não defendem Ellen White, eles negaram abertamente a senhora Ellen White, mas ainda estão dentro da igreja adventista do sétimo dia. Então, essas pessoas... Aí já são irmãos, né? Eu não considero uma seita. Isso, aí são irmãos. Eles não. Aí são irmãos. Não, agora, já não é o caso de São Jeová, Mórmon e outros, né? É difícil. A menos que eles também... Porque assim, Joaquim, não tem como você medir a transformação de ninguém. Então, por exemplo, uma pessoa que nega que a Sociedade Torre de Vigia é o canal de Deus, de comunicação entre Deus e os homens, essa pessoa ela está num processo Sim. de revelação da verdade. Ela está num processo de transformação, inegavelmente. Porque não é assim, você conversa com uma TJ e naquele minuto ela fala, então tá bom, então a partir de agora eu nunca mais vou pisar no Salão do Reino. Não é assim que funciona. Não. O maior exemplo disso é o Raimundo Franz, né, que se converteu, ele era membro do corpo governante, Testemunho de Jeová Mas foi um processo longo. Por mais de 60 anos. Ele escreveu o livro Em Busca da Liberdade, primeiro escreveu Crise de Consciência, onde ele expõe que foi uma bomba atômica. Até hoje. É uma bomba atômica para uma testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová foram proibidas de ler o livro. E algumas esposas, por exemplo, que percebiam o marido lendo o livro, sabe o que elas fizeram? Denunciaram o seu esposo. E aí eles foram desassociados. E na época, ser desassociado era equivalente a ter uma lepra. Não podia nem dar um oi na rua para eles. Ainda não, agora pode. Agora mudou. Mudou mais ou menos, Joaquim. Desassociado e dissociado agora pode dar um oi. Agora, depende do motivo. Por exemplo, se for apostasia, então tem que evitar aquela pessoa. Então, não tem como medir, né, esse processo de transformação na vida da pessoa. Então, pode ser que a pessoa já é irmão em Cristo e ainda está continuando lá no Salão do Reino, ou no Adventismo, ou no Espiritismo, mas ele já entendeu Jesus como Salvador, já recebeu Jesus como Salvador e vai... Ele não vai ficar lá, mas está num processo. Está num processo. Mas às vezes é um processo que demora um ano, porque tem coisas sociais, tem coisas familiares. Né? Às vezes a própria compreensão da pessoa, ela recebeu Jesus como Salvador, mas ela acha que ali ela está como fazendo uma missão, ela está ali despertando outras pessoas, e também pode ser verdade. Tem alguns que continuam ali com o propósito de esclarecer aquelas pessoas que estão lá dentro dessa verdade que ele descobriu. Então, isso a gente não nega, de fato, tem casos assim. Mas são raros os casos. Na maioria das vezes, o movimento é sectário, não traz a verdade, logo essas pessoas que creem naquele movimento, que creem nas doutrinas daquele movimento, não podem ser chamadas de cristãos. Isso, não podem ser chamadas de irmãos, né? Exatamente. Não, nem de cristãos, né? Porque cristão é quem segue... historicamente, o cristianismo é um movimento gigantesco. Por exemplo, o catolicismo está dentro do cristianismo. Mas os católicos são cristãos. Mas aí é do ponto de vista não teológico, do ponto de vista sociológico. Então, do ponto de vista sociológico, você são pode cristãos, até um mórmon é chamado de cristão. Exatamente, mórmon, adventista, TJ, todo mundo. Até teológico, espírita é chamado de cristão. Teológico, porque o espiritismo é um fenômeno dentro do cristianismo. Lá na França, tal, eram cristãos. Então, eles se apresentam como cristãos, falam que creem em Jesus. Então,
Mas é isso aí. Quando analisamos seus ensinos, eles divergem do cristianismo. Tem que se fazer essa análise, né? Se a abordagem é sociológica, é uma coisa, né? No censo, por exemplo. No censo, a abordagem é sociológica. Então, tem tantos milhões de cristãos. Aí entra dentro desses católicos, espírita, evangélico, não sei o quê, protestante, ortodoxo. Todo mundo está dentro do mesmo balaio. TJ, e aí vai. Isso aí. A importância da apologética e o problema atual do cerceamento da liberdade. Você é apologista há quase 40 anos, ou mais de 40 anos? 41 anos agora. 41 anos. Hoje, a gente tem menos liberdade do que antes? Com toda certeza. Lá no passado, eu sofri um processo por evangelizar os umbandistas na noite de Iemanjá, lá na Praia Grande. Então, até nesse último processo que eu estou sofrendo... Tem a foto dele, como ele evangelizava? Tem a foto aí? Não, você não tem essa? Não. Eu não quero mais complicações, né? Eu já estou... Por que será? Porque o que o Joaquim fazia? Ele, mais um irmão apologista, cujo nome não declinarei aqui... Irmãos de várias denominações, mais de 500 irmãos. Mais de 500. Mas eu estou falando um famoso. Estou falando um famoso, ele se vestia, o Cláudio, ele se vestia de pai de santo. Roupa de pai de branco, santo. De branco. Você colocava o negócio na cabeça. Mas era um traje típico nigeriano. Mas então, ninguém passou lá avisando, né? Esse meu irmão amado teve na Nigéria e ele ganhou o terno, é o terno nigeriano. Então, ele usou. Então ele vai lá na noite de Iemanjá, ele se veste igual. Ele se veste com uma roupa nigeriana. Traje africano. E fica lá, junto com o pessoal que é pai de santo, que tá dando passe, ele fica lá no meio. Aí o pessoal via. Não. Lá no meio não. Lá no meio não. A gente vai evangelizar principalmente os chamados curiosos. Então, o nosso objetivo... que fica longe ali, não... Isso. Não entramos dentro dos terreiros, não. Não, e respeitamos a liberdade deles, como também temos a nossa liberdade, o direito de ir e vir. Nessa ocasião, por exemplo, o delegado disse para mim, mas peraí, você vai lá, a praia foi alugada para eles. Eu disse, peraí, como é que a praia foi alugada para eles? A praia é um lugar público. Mas aquela noite é reservada para eles. Eu não sabia que a praia pode ser reservada para qualquer grupo religioso. Até onde eu sei, não. A praia é pública. Então, o direito de ir e vir também é constitucional. A liberdade de expressão também é constitucional. Você pode falar com quem você quiser. Então, nós até... E ainda mais no lugar público, né? Nós levamos as pessoas, né? E você não vai dentro do templo religioso deles, né? Aí não tem como você... Aí já é mais complicado, não. Aí, de fato, a gente está agredindo, né, a Constituição. Não, a gente não faz isso. Nosso trabalho, César, sempre é um trabalho muito ético, né? Ainda que os outros não enxerguem desta forma, quando a gente vai numa reunião pública aí, por exemplo, uma manifestação qualquer religiosa que é pública, num local público, não no templo deles, local público. Nós temos a liberdade de conversar com qualquer pessoa, de falar do evangelho com 40 qualquer pessoa. 41 anos. Quantos processos já recebeu nas costas? Alguns que eu tenho aqui. Respondem. Não são muitos. O meu amigo... Quantos processos? Pastor João Flávio é o campeão de audiência. Exatamente. Literalmente é o campeão de audiências. Um grande abraço para você, João Flávio. Vamos sair dessa, tá bom? Então, ele está em uma agora junto com você? Sim. Essa é de quem? Então, esse aqui é uma testemunha de Jeová. Interessante porque a testemunha de Jeová, a organização religiosa, não tem interesse nisso. Eu até tenho aqui um outro processo, uma intimação aqui da testemunha de Jeová, está aqui, ó, oficial, tá vendo? Isso aqui é oficial. Põe aqui. Oficial. Põe aqui, Joaquim. Daí. Vamos ver se assim aparece aí na tela dos... não sei se vai dar. Tá aí. Então, esse aí é oficial. Nós publicamos na época do ICP um folheto, Os 4 Perigos da Testemunha de Jeová. Então, nós utilizamos nesse processo aí, nesse folheto, algumas publicações da Sociedade Torre de Vigia, algumas figuras utilizadas na revista Sentinela.
Aí eles, então, entraram... Sobre imagens e tal. Isso, foi isso. Aqui, no caso... Mas não deu em nada, não deu em nada, porque eles queriam que a gente, de certa forma, retirasse, né, essas imagens do folheto. A gente retirou e publicou o folheto só sem com as as imagens, mas só com sem textos. a imagem, porque de fato eles tinham esse direito. Mas agora, por exemplo, temos aí uma testemunha de Jeová, e ele, então, está dizendo aí, né... Mas esse processo agora não é da organização. É o processo atual. Não é da organização. Não é da organização. É uma testemunha de Jeová. E ele está alegando o quê? Então, ele está alegando que eu e o pastor João Flávio, estamos aí sendo intolerantes. Intolerância religiosa, onde nós falamos, por exemplo, das falsas profecias, falamos das doutrinas, falamos da tradução do Novo Mundo, por exemplo, o envolvimento da tradução do Novo Mundo com Johannes Greber, que é aquele médium que publicou um texto do Novo Testamento grego. A sociedade se baseou em João 1, com base no texto de Johannes Greber. Eles dizem que não e tal. Então, ele está argumentando aqui que, por exemplo, eu falo aqui sobre a questão da proibição da vacina, porque de 1921 até 1952 era proibido vacina. Uma testemunha de Jeová não podia tomar nenhum tipo de vacina. De nada? Varíola, sarampo, tétano, quando nasce? Nenhuma. Era proibido, proibido. E se ele tomasse, ele era desassociado. Aí a testemunha de Jeová vem argumentar. Não, mas várias denominações também não permitiam. Oficialmente, eu não conheço nenhuma denominação que proibiu vacina. Sob pena de desassociação? Não conheço nenhuma, não. E claro, quando a vacina foi inventada, muita gente até se opôs à vacina, por N fatores. Não vamos entrar nos detalhes aqui. Mas a verdade é que essas de Jeová, elas usavam um cartãozinho, esse mesmo que elas usam hoje, para proibição de sangue, era utilizado na época para a proibição de vacina. Então, ele não podia receber nenhum tipo de vacina. Isso foi de 1921 até 1952, quando o corpo governante, que a gente tem que entender isso. As testemunhas de Jeová, elas são lideradas por um grupo de homens que estão lá em Brooklyn, Nova York. Se eu não me engano, agora são 11 homens. Eles estão lá em Nova York. Brooklyn não, então é um outro nome lá. Eles estão... Não, era em Brooklyn, não, agora é Newark, uma coisa assim. Mas é o mesmo lugar. Enfim, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então, esses 11 homens, eles mandam na testemunha de Jeová. Eles dizem o que ela pode fazer e o que ela não pode. Por exemplo, você, há pouco tempo atrás, não ia encontrar uma testemunha de Jeová de barba. Por quê? Porque eles proibiam. Acabou de liberar agora. Não ia encontrar, por exemplo, na rua, indo fazer o serviço de campo, como eles dizem, uma mulher de calça comprida. Agora pode. Você não ia encontrar, por exemplo, numa reunião, num salão de assembleia, tocando pagode, tocando forró. Agora eles liberaram. Então, essa organização, esse grupo de homens chamado Corpo Governante, brinca com a vida das de Jeová. Então, de 31 a 52, proibiram a vacina. Em 67, proibiram transplantes de órgãos. Eles consideravam isso, na época, como sendo canibalismo. Então, a testemunha de Jeová não podia receber um transplante de rim, transplante de córnea, transplante do que quer que seja. Era proibido. Se alguém recebesse um transplante, ele era desassociado. Lembrando que, na época, ser desassociado equivale a ter uma lepra. Então, ninguém da casa dele podia falar com ele, podia nem dar um oi na rua, por exemplo, não podia. Eu tenho as provas aqui, todas essas provas desses documentos que dizem isso. Então, proibiram transplantes de órgãos, considerava canibalismo. Aí, em 1945, oficializaram a questão da proibição da transfusão de sangue. Agora veja que hoje todas as testemunhas de Jeová usam um cartão como esse que a gente vai colocar aí. Olha o cartão que eles usam com a proibição da transfusão de sangue. Toda testemunha de Jeová tem esse cartão aí. Aí eles proíbem, tá lá, não aplique sangue. Agora, uma coisa muito interessante sobre isso, porque eles usam textos da Bíblia. E todos os textos usados pela testemunha de Jeová não tem nada a ver com transfusão de sangue. Então foram proibições dietéticas que Deus deu para a nação de Israel.
E quando lá em Atos 15, verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum, senão que vos abstenhais destas coisas, carne sacrificada, sufocada, ídolos e tal, prostituição e sangue. Está se referindo a sangue de animais. Por causa de quem? Dos judeus. Então isso não é uma proibição para todos os cristãos. E ali houve um problema. Ali, inclusive, Atos 15, é uma questão de circuncisão. E não tem nada a ver com um transfusão de sangue. Exatamente. Ali a proibição, primeiro, não tem a ver com sangue humano. Não. Depois, tem a ver com a ingestão de sangue. Comer sangue e de por causa animais. Dos judeus. Comer sangue de animais. Entendeu? Então... Porque depois Paulo vai dizer aos irmãos da cidade de Corinto, comei de tudo que se vende no açougue. E o que se vendia no açougue na cidade de Corinto, carne sacrificada a ídolos. Muito obrigado por assistir até o final. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o like e comente.